Nos Estados Unidos, Donald Trump está reunido neste momento com o rei Charles III na Casa Branca, em meio às tensões entre Estados Unidos e Reino Unido por causa da guerra com o Irã. Mais tarde, o monarca britânico vai discursar em uma sessão conjunta do Congresso americano. Américo Martins, nosso lorde aqui do Bastidores CNN, Sir Américo Martins. O que esperar da postura do rei Charles? Ele não é afeito a polêmicas, muito pelo contrário. A gente pode ver algum momento constrangedor ou ele leva isso facilmente e será como a mãe dele, protocolar, medindo cada palavra do discurso? Olá, Uribe, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Sem dúvida, ele vai medir cada palavra e ele combinou essas palavras certamente com o governo britânico, com o primeiro-ministro Keir Starmer. Porque a grande disputa aqui, Uribe, não é necessariamente entre os Estados Unidos e o Reino Unido, mas sim entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Keir Starmer, por conta de várias desavenças entre eles e que ficaram muito piores com a guerra no Oriente Médio, visto que o Reino Unido se recusou 2 vezes a ajudar militarmente os Estados Unidos. Em primeiro lugar, quando não liberou as bases militares do Reino Unido no Oceano Índico para que a Força Aérea Americana lançasse, a partir dessas bases, ataques contra o território do Irã. E depois, quando o presidente Donald Trump pediu a ajuda de todos os países da OTAN para tentar liberar à força o Estreito de Hormuz e recebeu um sonoro não desses líderes, em especial do Keir Starmer. A partir dali, o presidente Donald Trump passou a ser muito mais crítico do primeiro-ministro, zombou inclusive dos militares britânicos, chamando os porta-aviões britânicos de brinquedos, quando comparados aos porta-aviões, que são de fato muito mais potentes, dos Estados Unidos. E o rei Charles III já tinha programado essa visita aos Estados Unidos, porque este ano está se comemorando os 250 anos da independência dos Estados Unidos em relação ao poder colonial, que era justamente o Reino Unido. Então, o governo britânico, o governo americano, a própria monarquia decidiram continuar com a viagem. E aí, o Keir Starmer viu uma grande oportunidade, Uribe, de usar o chamado soft power, a admiração, inclusive, que o presidente Donald Trump tem pela monarquia britânica, para tentar amolecer um pouco as relações, tentar usar essa visita do rei Charles III como uma base para tentar reconstruir as relações com os Estados Unidos. Por isso, o rei Charles III, que está neste momento numa reunião bilateral com o presidente americano e depois vai fazer um discurso no Congresso americano, vai usar palavras para tentar justamente reatar as relações. Ele vai lembrar, por exemplo, no Congresso dos Estados Unidos, as relações históricas entre os dois países, tudo que eles lutaram e conquistaram juntos, tudo que a união e a parceria entre esses dois países representou para os dois lados do Atlântico. Ele vai fazer apelos emocionais nesse sentido. É uma tentativa, inclusive, Uribe, de dar alguma relevância à monarquia, que está sendo muito questionada aqui no Reino Unido, inclusive também nos Estados Unidos, por conta do irmão do rei Charles III, o Andrew, que inclusive perdeu o título de príncipe por conta do envolvimento dele no caso do Jeff Epstein, o pedófilo que foi condenado e que está causando um grande rebuliço político, tanto aqui no Reino Unido como lá nos Estados Unidos. Então vão sobrar críticas para o rei também, mas o discurso que ele vai fazer vai ser medido, vai ser equilibrado e vai tentar fazer essa aproximação, reaproximação entre os dois países. Dado o histórico do Donald Trump, Uribe, de admirar a monarquia, de dizer que é amigo do rei, a mãe dele era escocesa, ele admira inclusive o Reino Unido num certo sentido, é muito provável que o Donald Trump vai manter separadas as coisas, não vai desrespeitar o rei de forma nenhuma, vai elogiar o país Reino Unido, mas lá na frente ele vai voltar a cutucar o Keir Starmer sem dúvida nenhuma. Ele disse agora há pouco, inclusive, que ele acredita que no longo prazo os laços de união entre Estados Unidos e Reino Unido vão continuar muito firmes por muito tempo. Ele já está dando as dicas, vai tratar bem o rei, vai falar bem do Reino Unido e vai criticar o primeiro-ministro duramente assim que ele tiver uma oportunidade.